dando continuidade com a determinação do momento fletor, nós temos as nossas barras aqui representadas. Como iremos nos posicionar frente a cada barra analisada, aqui temos as 3 barras que compõem o nosso pórtico, a barra 1, barra 2 e barra 3, tá? Para a barra 1, você olhando para a barra neste sentido, provocará um momento fletor positivo. As cargas, ao olhar para a minha esquerda, as cargas que tiverem tendência de giro de momento no sentido horário. Se eu me posicionar na seção e olhar para as cargas que estão à minha direita, provocarão esforço de momento fletor positivo as cargas que tiverem tendência de giro de momento no sentido anti-horário. Isto posto, para as demais barras, nós iremos fazer a determinação da barra 1. Ok? E como lembrete, tem aqui a imagem de como será feita a análise dos valores desses momentos fletores em relação ao seu sinal. Na barra 1, como eu não tenho nenhuma seção chave, uma carga momento externa aplicada, eu vou determinar esse esforço exatamente na minha seção. Então, o momento na seção A está aqui. Vou olhar para as cargas que estão à minha esquerda, que foi a metodologia que a gente vem adotando desde o início, e vou ver quais cargas que provocam momento em relação a essa seção. Como é de extremidade e não existe carga-momento, então o momento em A é 0. Andando sobre esta minha barra, a minha próxima seção transversal que eu encontro é a seção transversal B. Do mesmo jeito, vou me posicionar na seção B e olhar para as cargas que estão à esquerda e ver quais são as cargas que estão à esquerda da minha seção B que provocam momento. Continua 0, momento em B, 0. Dando continuidade para a próxima seção presente nesta minha barra 1, eu chego na minha seção C, seção chave C. Aqui vale ressaltar que em C, apesar de não ter uma carga momento aplicada, é o encontro de 2 barras. Se nessa seção for o encontro de 2 barras, independente se tem a carga que provoca aquele esforço, nós iremos determinar este esforço em 2 seções auxiliares, uma antes e uma depois, MC antes e MC depois. Me posicionando em MC antes e olhando para a minha esquerda, eu tenho esta carga de 30 kN que provoca momento em relação a C. Ou seja, a tendência de giro dela é anti-horário, logo é negativo. O valor da carga, 30, vezes a distância até a minha seção considerada, 2 metros. Menos 30 vezes 2, menos 60 kN. Então, o esforço de momento fletor em C antes, menos 60 kN. E em C depois, com relação a essa minha barra 1, ele está fora do meu elemento estrutural. Logo, o momento seria 0. Seria não, é 0. 1 no traçado do seu diagrama, tá? Então foram colocados aqui os valores de momento só para auxiliar no traçado do meu diagrama. Então o eixo longitudinal desta minha viga está aqui representado, onde eu vou marcar os valores positivos abaixo desse meu eixo e os valores negativos acima desse meu eixo, eu estando dessa forma posicionado. Em A o momento foi 0, em B o momento também foi 0, em C antes menos 60, aí eu marco menos 60 numa escala aqui que foi criada, e em C depois 0. Vou unir estes 2 pontos através de uma reta cheia, até porque neste trecho aqui não existe carga distribuída. A gente sabe que no traçado de diagrama de momento fletor, se houver uma carga distribuída no trecho em que você está traçando o seu diagrama, este diagrama será em forma de parábola. Com isso, a gente tem o traçado do meu diagrama de momento fletor da minha barra 1. Para a minha barra 2, agora se posicionando desta forma aqui,
e com a indicação do que eu vou considerar positivo, o contrário disso será negativo, eu tenho a primeira seção-chave a ser analisada na minha barra 2, que é C, e também é encontro de barras. Logo, eu vou ter que ter o C antes e o C depois. Mesmo esses valores tendo sido calculados para a barra 1, você faz o cálculo novamente na barra 2, porque essa seção C é uma seção comum às duas barras. Em C antes, estarei fora do meu elemento estrutural, e em C depois, olhando para a minha esquerda, eu só tenho esta carga que provoca momento. Sentido de giro anti-horário, logo na seção que eu estou, se for anti-horário, é negativo. Valor da carga vezes a distância, menos 30 vezes 2, menos 60 kN. Dando continuidade na determinação do esforço do momento fletor na minha barra, eu saio caminhando sobre essa barra até encontrar minha próxima seção-chave, que é D. Nessa seção-chave D, ela é comum ao encontro de duas barras. Então, obrigatoriamente, irei determinar o antes e o depois, mesmo não tendo a carga-momento aqui aplicada. Carga-momento externa, tá? Então, em D antes, vou olhar para tudo que está à minha esquerda e ver o que ela provoca momento nesta seção. Esta minha reação é zero, não provoca momento. Esta daqui, de 30 kN, provoca momento em relação a essa seção. A linha de ação dela é este sentido aqui, tá? O valor da carga 30 e a tendência de giro anti-horário, logo é negativo, menos 30 vezes 2, que é a minha distância. E tem esta carga concentrada, ou aliás, desculpe, esta carga distribuída, que também provoca momento em relação a essa seção. A representação dessa carga distribuída em carga concentrada é 5 vezes 6, que é o valor da minha carga de 5 kN barra metro. 5 kN barra metro. Só um momento. 5 kN barra metro. Agora sim foi corrigido. 5 kN barra metro. Vezes 6, que é a distância onde esta minha carga está distribuída. Menos 5 vezes 3, ou seja, eu tenho a representação dessa carga distribuída em carga concentrada e a distância que ela vai até a seção. Ela fica exatamente no meio desse trecho, ou seja, a 3 metros da seção que eu estou determinando o meu esforço. Então, menos 5 vezes 3 é a representação da carga distribuída em carga concentrada, vezes 3, que é a distância. E também a tendência de giro anti-horário. Tendência de giro anti-horário. Menos 5 vezes 6, vezes 3. Fazendo este somatório, eu tenho menos 150 kN, que é o momento fletor na minha seção D antes. Tá? Na minha seção D depois, como vocês podem visualizar, eu já estarei fora do meu elemento estrutural. Então, o momento aqui, com certeza, é zero. No traçado do diagrama do meu momento fletor, nós temos o C antes, que é zero, o C depois, menos 60. Em D antes, menos 150 e depois zero. Então, eu vou unir esses pontos, o antes com o depois, e saindo de uma seção para a outra, eu sei que aqui existe uma carga distribuída. Então, eu vou unir esses dois valores de momento fletor através de uma linha tracejada. E no meio deste vão, a partir da minha linha tracejada e no sentido do carregamento, ou seja, para baixo, eu vou marcar aqui L2 sobre 8, onde Q é o valor da minha carga distribuída neste trecho, que é 5, L é o comprimento do vão, 6, elevo ao quadrado e divido todo mundo por 8, dá 22,5. Na mesma escala que eu estou adotando para marcar os valores do meu momento fletor, eu vou marcar o 22. Cheguei no 22. Então, agora eu tenho nesta barra, para o traçado do meu diagrama, 3 pontos. Aqui em menos 60, este valor aqui, que está em escala, e este de menos 150. E vou unir eles com uma parábola.
Aqui também a gente tem a demonstração de eixos Y e X, onde o meu eixo longitudinal desta minha barra está se apresentando no eixo X. Então, o traçado do meu diagrama é perpendicular a esse eixo. Os valores negativos foram colocados acima desse meu eixo e os valores positivos abaixo, que no caso não teve nenhum valor positivo. Então, após o traçado do meu diagrama, eu faço a achúria e faço a indicação de todos os valores que estiverem dentro deste desenho, dentro deste diagrama, serão negativos. Para a última barra, barra 3, eu me posiciono dessa forma. Na seção que eu estou analisando, será positivo o momento que tiverem tendência de giro no sentido horário e, olhando à direita, positivo, tendência de giro no movimento anti-horário. Essa tendência de giro, na verdade, aqui, por se tratar de momento fletor, é a forma que vai se flexionar o meu elemento. Na minha barra 3, a primeira seção que eu encontro é a seção D. É encontro de barras, é comum entre duas barras. Então, calculo antes e o depois. MD antes, MD depois. MD antes, eu estou fora do meu elemento estrutural, é 0. E MD depois, eu estou aqui posicionado e vou olhar para a minha esquerda e ver o que provoca momento em relação a esta seção. Se vocês prestarem atenção, vai ser o mesmo valor que eu tinha quando estava na minha barra 2. Mas posso fazer os cálculos novamente. Esta carga provoca momento, menos 30 vezes a distância, que é 2. Esta carga distribuída provoca momento, também com tendência de giro anti-horário, logo é negativo, menos 5 vezes 6, que é a representação da carga distribuída numa carga concentrada, e a distância 3. Fazendo tudo, a minha conta dá menos 150. Por fim, eu tenho a minha seção E. Chegando em E, é a extremidade de barra, não tem carga, momento, externa aplicada, então eu calculo só na minha seção. Se eu me posicionar nessa seção e olhar para a minha direita, não tenho nenhum carregamento que provoque momento, logo o esforço aqui do momento fletor é 0. Poderia fazer olhando para todas as cargas que estão à minha esquerda. Isso vocês podem fazer para treinar, mas a gente já sabe que terá que dar 0. Se não der 0 é porque tem algum erro nos cálculos. Traçando o diagrama do momento fletor da minha barra 3, eu tenho o D antes. Lembrando que aqui, olha, agora o meu eixo longitudinal está representado na minha barra, é o eixo X. Acima eu vou marcar os valores negativos e abaixo os valores positivos. O posicionamento que eu estou olhando para a minha barra é este aqui. Então, D antes é 0, o D depois é menos 150 e em E é 0. Na minha seção que eu estou, eu uno o antes com o depois e vou para a seção seguinte. Vou unir esses dois valores com uma linha cheia, porque neste intervalo de barra, nesse trecho de barra, não existe nenhuma carga distribuída. Logo a minha linha é cheia aqui. E os valores negativos só tem acima, não tem valores positivos, e o traçado do meu diagrama fica achuriado. Por fim, a gente dá uma representação geral. Antes tinha sido feito barra a barra o traçado dos meus diagramas, mas você pode apresentá-lo em um diagrama só. Ok? Aqui está representado os momentos fletores do meu pórtico. Com isso, a gente finaliza este tema de pórticos e especificamente para esse exercício, onde na aula anterior a gente tinha feito esforço normal e esforço cortante. Muito obrigado e até mais.